Capítulo 351 Luz deslumbrante. A surpresa de Li King 4. Claro, ele lucrou com isso. Afinal, FIBA lhe concedeu 700 mil créditos acadêmicos e 1 milhão de cristais de nível 5. A voz de Li King ficou fria quando ele disse: aqueles homens kobolds realmente ousaram montar uma arena de combate do lado de fora da nossa cidade de Bordo Vermelho. Mesmo que morram, morrerão em vão. Vocês se saíram bem, e estou muito feliz. Querem algum benefício? Perto do fim, a voz de Li King carregava um toque de sedução, fazendo o coração de Lu Yuan disparar. Ele tossiu e disse: isso não é bom, né? A voz preguiçosa de Li King soou. Irmão Yuan, parece que você realmente quer algum benefício. Nada mal, agora você ousa impor condições à irmã mais velha? Lu Yuan congelou e imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele havia sido enganado por essa mulher novamente. Quando é que ela alguma vez cumpriu os benefícios que mencionou? Lu Yuan assumiu uma expressão séria e estava prestes a salvar a situação quando a voz levemente suave de Li King soou. Vamos dar uma olhada nas mensagens do bate-papo. Lu Yuan ficou surpreso. Então, abriu a mensagem no chat. Li King havia enviado uma foto. Lu Yuan olhou e seus olhos se arregalaram. Pernas longas e retas e cabelos pretos. Lu Yuan perguntou: há mais alguma coisa? Eu quero mais. Se você ousar mostrar essa foto para outra pessoa, eu te mato. A voz sorridente de Li King foi ouvida, mas seu tom era muito frio. Lu Yuan disse com uma cara séria: como isso é possível? Deve ser algo que só eu consigo apreciar. Ninguém mais consegue ver, mesmo que queira. Li King parecia um pouco tímida e não queria falar sobre o assunto. Ela disse: a propósito, irmão Yuan, como você sabe, sou um ancião honorário dos guardas noturnos. A notícia de que você matou o gênio kobold em segundos causou uma grande comoção. Receio que muitos figurões de várias organizações estejam convidando você para suas casas depois que você se formar, certo? Lu Yuan ficou atordoado. Pensou em Si Shengxin e Du Kan. Não só eles, mas Lu Yuan também recebera notícias de Grot. Grot disse diretamente que Carlo, o comandante dos guardas das montanhas sem fim, pediu que ele contatasse Lu Yuan, esperando que ele se juntasse aos guardas das montanhas sem fim após a formatura. Contudo, Lu Yuan não concordou imediatamente. Afinal, ele estava apenas na primeira série. Ele claramente ainda era uma criança. Como essas pessoas conseguem suportar isso? É isso mesmo, irmã mais velha King. De fato, algumas pessoas querem que eu me junte ao departamento delas. Li King disse, um pouco preocupado. O líder dos vigilantes também me pediu para entrar em contato com você. Ele espera que você possa se juntar aos vigilantes da noite no futuro. Se você conseguir atingir o nível de rei combatente antes de se formar, nosso líder disse que permitirá que você seja um ancião honorário. Ao ouvir isso, Lu Yuan fez uma expressão estranha. Não esperava que até mesmo a irmã mais velha King fosse forçada a puxá-lo para perto. No entanto, Lu Yuan conseguia entendê-la. Afinal, ela também era membro dos guardas noturnos. Quando Lu Yuan ouviu sobre os vigias noturnos, ele pensou no cubo da evolução. Se quisesse que o cubo de evolução se transformasse, precisaria da aura desconhecida de uma fera mutante ou de uma fera mutante. Se tivesse que trabalhar depois da formatura, juntar-se aos guardas noturnos poderia ser a melhor escolha. Afinal, os vigias noturnos eram os que mais entravam em contato com incidentes de mutação e conseguiam transformar rapidamente o cubo de evolução. Lu Yuan perguntou curiosamente: irmã King, vocês, vigias noturnos, entram em contato com muitos fenômenos de mutação? Li King disse: claro, existem muitos. Incidentes de mutação são muito frequentes em todo o Império do Bordo Vermelho. Cada cidade grande tem uma filial dos guardas noturnos. Além de gerenciar o fenômeno da mutação na capital, a sede também precisa dar suporte às filiais o tempo todo. Os guardas noturnos da sede costumam estar muito ocupados. Aquele seu amigo, Shui Wang, está tão ocupado seguindo Benjamin que nem consegue tirar os pés do chão.
Como sou um ancião honorário, posso relaxar. E, nesse ponto, Li Qing estava um pouco satisfeita consigo mesma. Com seu talento, você deve conseguir chegar ao estado de rei da batalha antes da formatura, disse ela. Até lá, você se tornará um ancião honorário. Não só terá tempo livre, como também receberá um salário. Não é ótimo? O rosto de Lu Yuan estava cheio de rugas. Se Li Qing fosse assim na vida passada de Lu Yuan, ele definitivamente seria um líder com habilidades desleixadas de primeira classe. Ele tossiu e disse: o irmão Yuan está planejando se juntar aos guardas noturnos. Por que ele deu tanta importância à irmã? Estou tão comovida. Quando eu estiver livre, irei até os Guardiões da Noite para dar uma olhada e lidar com o incidente da mutação. O que você acha? O irmão Yuan está planejando se juntar aos guardas noturnos. Por que ele deu tanta importância à irmã? Estou tão emocionada. Como você quer que eu a recompense? Lu Yuan realmente queria dizer: me dê mais algumas fotos de leggings pretas. Não, leggings brancas também funcionam. Não, estava tudo bem, desde que ficasse bonito. No entanto, depois de pensar um pouco, ele sentiu que era uma pessoa decente e não o LP. Ele não deveria ter dito tais coisas. Ele disse: já que foi a irmã Qing quem me convidou, eu deveria pelo menos tentar. Além disso, estou realmente bastante interessado em mutação. Li Qing sabia sobre o passado de Lu Yuan. Após um momento de silêncio, sorriu e disse: já que o irmãozinho Yuan está interessado, a irmã mais velha irá acompanhá-lo para estudar quando chegar a hora. Sim. Obrigada, irmã mais velha Qing. Você ainda é tão educado comigo. Então não serei educado. Você ainda tem fotos de ovos pretos. No final, Lu Yuan não conseguiu controlar seu desejo e perguntou. Li Qing ficou obviamente em silêncio por um momento, então sua voz fria soou: sai daqui. Quando você voltar, eu vou te espancar até a morte. Então, a ligação de Lu Yuan foi desligada. Lu Yuan ainda estava pensando nas últimas palavras de Li Qing, e suor frio brotou em sua testa. Ele estava pensando que precisava encontrar uma desculpa para não retornar por um tempo. Entretanto, Lu Yuan pensou em outro problema. Capítulo 352 Luz Deslumbrante. A surpresa de Li Qing 5. Ele também havia levado uma pílula espiritual celestial consigo, então não teve escolha a não ser retornar. Ele teve que levar a pílula espiritual celestial para a irmã mais velha Qing. Entretanto, por causa da pílula espiritual celestial, a irmã mais velha Qing não deveria bater nele, certo? No distrito de White Willow, Li Qing estava deitado na cama com o celular na mão. Seu rosto bonito estava um pouco vermelho, e havia também um toque de raiva. Irmãozinho desgraçado, como ousa flertar com a sua irmã agora? No passado, eu era quem o provocava. Desgraçado. Ela estava com raiva, mas não conseguiu evitar rir. Ela se deitou na cama e pensou por um tempo. Então, levantou-se e foi até o vestiário. Tirou as roupas que havia comprado online sob a chuva forte e que nunca tinha usado antes. Cantarolava uma musiquinha e as vestiu. No dia seguinte, Lu Yuan quis ir à casa de Setingio para cultivar. No entanto, foi informado de que Setingio estava ocupado absorvendo o elixir do espírito celestial e não tinha tempo. Lu Yuan pensou sobre isso e decidiu voltar e dar a pílula espiritual celestial para Li Qing. Assim, Lu Yuan deixou o acampamento dos gênios, derrotou o urso negro número 1 e retornou ao distrito do Salgueiro Branco. Ao voltar para casa, Li Qing não esperava que Lu Yuan retornasse tão repentinamente e entrou em pânico. Então, lançou um olhar furioso para Lu Yuan e zombou: irmão Yuan, parece que você já está preparado para ser espancado. O coração de Lu Yuan tremeu e ele sorriu apressadamente. Irmã mais velha Qing, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Li Qing ficou um pouco confuso. Que surpresa? Lu Yuan pegou a pílula espiritual celestial e a entregou a Li Qing. Uma rica energia espiritual brotou da pílula espiritual celestial, e Li Qing pôde senti-la naturalmente. Ela olhou para Lu Yuan em choque e pegou o elixir do espírito celestial.
Depois de receber a mensagem sobre a pílula espiritual celestial, Li Qing ficou atordoado e olhou para Lu Yuan em choque. Essa pílula espiritual celestial pode realmente aumentar o talento de alguém? Lu Yuan sorriu e assentiu. Irmã Qing, isso é considerado uma surpresa? Li Qing sorriu e assentiu, depois perguntou, e você? Você usou? Eu usei. Peguei mais uma para você. Lu Yuan relatou o incidente em que ele, Rebecca e Siting Shui foram caçar Zoer. Então é assim, Li Qing assentiu. É por isso que você deve usá-lo, irmã mais velha Qing. Será bom para você no futuro. Li Qing olhou para Lu Yuan, então sorriu e beliscou a bochecha de Lu Yuan. Estou muito satisfeito com a surpresa, então não vou te bater. Fique em casa por enquanto e não tenha pressa de voltar para a escola. Tenho uma surpresa para você depois. Lu Yuan ficou um pouco confuso, mas assentiu e concordou. Li Qing foi absorver a pílula espiritual celestial. Naturalmente, Lu Yuan ficou na casa. No dia seguinte, houve uma forte flutuação de energia espiritual no quarto de Li Qing. Lu Yuan abriu os olhos e olhou para o quarto de Li Qing. Era óbvio que ela havia absorvido completamente a pílula do espírito celestial. Lu Yuan sorriu e saiu da sala. Então, Li Qing também saiu. Lu Yuan viu Li Qing e perguntou com um sorriso. Irmã Qing, como você se sente? Muito bom. Disse Li Qing, um pouco animado. Depois de absorver a pílula espiritual celestial, sinto que não demorará muito para que eu possa alcançar o reino do Imperador Guerreiro. Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele também ficou feliz por Li Qing. Então terei que parabenizá-la, irmã mais velha Qing. Li Qing ergueu as sobrancelhas e olhou para Lu Yuan com um sorriso malicioso. Espere-me lá fora. Vou preparar uma surpresa para você. Lu Yuan olhou para Li Qing com alguma dúvida enquanto voltava para seu quarto. Pouco depois, Li Qing abriu a porta e estendeu o braço branco como a neve para acenar para Lu Yuan. Havia um toque de nervosismo indetectável em sua voz. Irmãozinho Yuan, entre. Lu Yuan entrou curioso. Então, ele viu Li Qing usando um vestidinho preto sexy com suspensórios, e suas longas pernas estavam envoltas em leggings pretas transparentes. Lu Yuan. Lu Yuan suspeitou que havia chegado ao céu. Caso contrário, como ela poderia ter um sonho tão lindo? Li Qing, que estava com um sorriso preguiçoso o tempo todo, parecia um pouco envergonhado. No entanto, ela se recuperou muito rápido e lançou um sorriso maligno para Lu Yuan. Ela chegou a colocar as mãos na cintura fina e fez uma pose sensual, piscando os olhos para Lu Yuan, provocante. Como está? É bom. A irmã dele comprou isso quando foi às compras online naquela chuva infernal. Ela ainda não tinha usado. Irmãozinho Yuan, você é o primeiro a conhecê-lo. Lu Yuan, irmã mais velha Qing, posso sentar na cama? Li Qing ficou atordoado por um momento, mas então pareceu entender algo. Ele olhou para a parte inferior do corpo de Lu Yuan com um olhar estranho, e os cantos de sua boca se contraíram levemente. Ela olhou para Lu Yuan com um sorriso maligno. Se você quer sentar, então sente. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele não se sentia bem. Se não fosse pelo fato de que eu não consigo te derrotar, eu te mostraria o que é crueldade agora mesmo. Lu Yuan apenas ousou reclamar em seu coração e então sentou-se obedientemente ao lado da cama. Li Qing sorriu. Acabou o benefício. Irmã mais velha, vou voltar a trocar. Então, Li Qing correu de volta para o vestiário. Depois de fechar a porta, encostou-se nela, seu lindo rosto ficando visivelmente vermelho. Ela deu um tapinha de leve no peito e soltou um suspiro. Ainda havia um olhar tímido em seus olhos. Ela sentiu que seu coração estava batendo um pouco rápido demais. Depois de acalmar seus batimentos cardíacos, a pele de Li Qing voltou ao normal e ele vestiu suas roupas originais. Ela olhou para o vestidinho preto e a seda preta, ficou em silêncio por um momento e então os guardou cuidadosamente. Lu Yuan não esperava que Li Qing lhe desse uma surpresa dessas. Ele ficou muito satisfeito. Só que o tempo era um pouco curto demais.
Claro, ele sentiu que sua racionalidade poderia não ser suficiente se demorasse muito. Se ele realmente não conseguisse se controlar, ele sentia que poderia ser espancado até a morte pela irmã King. De repente, ele sentiu que um comprimento menor poderia ser uma coisa boa. Espere, que chuva forte foi essa? Depois que Lu Yuan se acalmou um pouco, ele de repente pensou nas palavras anteriores de Li King e sua expressão ficou um pouco estranha. Se isso fosse um apelido, estaria de acordo com as características de um mentor. Lu Yuan não se atreveu a pensar muito e selou esse apelido, para evitar ser silenciado quando chegasse a hora. Li King expulsou Lu Yuan no momento em que ele saiu do banheiro. Lu Yuan notou a expressão estranha nos olhos de Li King e sentiu-se envergonhada. Afinal, Li King era um rei guerreiro, então ela devia ter descoberto algum segredo indizível. Ele escapuliu rapidamente. Depois de retornar à escola, Lu Yuan retomou sua vida normal. Ele iria à casa de Setingil para cultivar seu corpo de aço. Desde que ouviu o apelido de Setingil de Li King, Lu Yuan sentiu que Setingil havia se tornado alguém para quem ele não conseguia olhar diretamente. Foi assustador. Setingil, por outro lado, não se importava com a rotina diária de Lu Yuan. Ela continuou a espancá-la enquanto ela cultivava. O progresso de Lu Yuan foi bastante rápido. Agora que a amplificação do corpo de aço havia aumentado para quase 3 vezes sua defesa, ele estava feliz e com dor. Na terra de origem, como não podia mais caçar gênios Kobold, Lu Yuan cultivava em paz. Entretanto, Lu Yuan ouviu dizer que a competição entre os gênios dos Kobolds e do Império do Bordo Vermelho estava se tornando cada vez mais intensa. Gênios de ambos os lados morreram e não conseguiram entrar nas terras de origem. Lu Yuan sabia que, no ranking de força de combate do campo de gênios, Li Qingmei, que estava em 4º lugar, e Zhang Shi, que estava em 7º lugar, foram mortos quando estavam caçando povo com cabeça de cachorro. Ainda mais pessoas morreram na parte inferior do ranking. É claro que os homens com cabeça de cachorro também não estavam se divertindo. Muitos deles morreram na batalha. Embora fosse apenas uma competição diante da estrela da veia de gelo, ambos os lados sofreram muito. O tempo passou. 1 mês e meio depois, Lu Yuan havia entrado na Terra de origem 6 vezes e absorvido 1,3 milhão de cristais espirituais de nível 5. Ele havia aprimorando o gene de teletransporte espacial para 70%. Os atributos básicos do teletransporte espacial eram os mais elevados. Após o aprimoramento do grau de têmpera, os atributos básicos de Lu Yuan também aumentaram consideravelmente. Lu Yuan descobriu que agora podia esculpir outro armamento do Rei Geno. Capítulo 353 Kobold Mudança de ideia, alvo Lu Yuan 1. Após uma série de triagens, Lu Yuan finalmente escolheu um anel. Anel prateado de luz radiante, nível 3, 100%. Armadura de combate nível Rei. Este anel não era como os outros armamentos gênio de Lu Yuan, que tinham uma habilidade especial de combate. Em vez disso, aumentou completamente sua força, agilidade, vitalidade e atributos espirituais. Depois que esse anel evoluiu para o nível de Overlord, o aumento de força se tornou muito maior. Só por adicionar este anel, os atributos básicos de Lu Yuan aumentaram em mais de 1/3 dos seus atributos atuais. No salão de artes marciais, Lu Yuan terminou de desenvolver seu armamento genético. Ele cerrou o punho e sorriu. Com atributos tão fortes e uma arma gênio de classe Rei, os atributos básicos de Lu Yuan não eram algo com o qual um general comum poderia se comparar. Mesmo que um general gravasse genes transcendentes de nível imperador e os temperasse até a perfeição, Lu Yuan sentia que eles poderiam não ser tão bons quanto seus atributos atuais. A única diferença era que as habilidades de combate do nível imperador eram mais fortes do que as habilidades de combate do nível Rei. Ele simplesmente não sabia se ele ou o homem com cabeça de cachorro era o mais forte. Em termos de atributos básicos, Lu Yuan sentiu que não poderia ser pior que ele. Afinal, embora ele fosse um supremo de batalha e tivesse 5 genes transcendentes, seu grau de refinamento estava apenas no nível avançado e ainda não no pico.
Comparado a Lu Yuan, sua única vantagem pode ser que ele tinha uma habilidade de combate adicional. É claro que aquele gênio supremo da batalha também pode ter cultivado uma técnica corporal e uma habilidade espiritual. É preciso dizer que havia uma grande possibilidade de ele ter cultivado. Mas o armamento gênio de Lu Yuan era de classe imperador e vinha com uma habilidade especial. Em geral, deveria ser quase o mesmo que o gênio supremo de batalha do homem com cabeça de cachorro. Entretanto, Lu Yuan tinha uma habilidade de combate espacial de nível rei, o que era uma grande vantagem para ele. Agora, Lu Yuan estava confiante de que conseguiria lutar contra esse deus da guerra Kobold. Lu Yuan respirou fundo e continuou a cultivar. Ainda faltavam 10 dias para ele deixar a terra de origem. Como a competição no planeta Veia de Gelo ainda não havia começado, seria melhor não perder tempo. Nesse momento, Lu Yuan fez uma pausa e pegou seu cristal de comunicação. Uma luz branca brilhou no cristal de comunicação. Lu Yuan atendeu. Era-se Ting Shui. Lu Yuan perguntou confuso. Ting Shui, o que houve? Ting Shui congelou e disse. Não me chame assim tão intimamente. Ah, eu sei, Ting Shui. Posso ajudar em alguma coisa? O rostinho frio de Ting Shui estava um tanto impotente. Ela disse, é hora de ir. A competição foi decidida. É amanhã. Vamos para o planeta Veia de Gelo. Tão rápido? Lu Yuan ficou atordoado. Ting Shui olhou para Lu Yuan com indiferença e disse. Está relacionado a você. Para mim. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Sim, principalmente por causa da morte daquele Fiba. Na verdade, os kobolds têm insistido para que eles se apressem na competição. Afinal, Fiba era o gênio de terceiro nível mais poderoso do grupo deles. Após sua morte, o tempo de cultivo ficou mais curto, o que foi muito desvantajoso para eles. Estamos nos segurando e ganhando tempo. Para nós, quanto maior o tempo, mais benéfico. No entanto, os kobolds já perderam a paciência. Não podemos adiar mais. A competição começa amanhã. Lu Yuan não pôde deixar de sorrir. Então vamos sair. Para deixar a terra de origem, além do cristal, havia salas de fuga especiais nas grandes cidades da terra de origem, como a cidade da Nuvem Branca. Ele também poderia sair da sala de escape. No entanto, usar a sala de fuga também exigia cristais espirituais. Um general de terceiro nível precisaria de 100.000 cristais espirituais de terceiro nível para escapar da terra de origem. Para um guerreiro genético comum, isso era uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, para Lu Yuan, não era nada. Lu Yuan saiu do centro de artes marciais e percebeu que Ting Shui e Rebecca já estavam esperando. Os três embarcaram no Urso Negro número 1 e foram para o salão de teletransporte, teletransportando-se para a cidade da Nuvem Branca. Então, ele foi direto para a sala de escape. A sala de escape da cidade Nuvem Branca era chamada de casa, mas na verdade cobria uma área de cerca de 500 metros de raio. Era extremamente grande. O local era dividido em salas. Após entrar em cada sala, era possível sair pagando cristais espirituais. Lu Yuan entrou em uma das salas e usou o cartão do banco de origem para depositar cristais espirituais no dispositivo. Com um clarão branco, Lu Yuan deixou a terra de origem. Na praça do Gênios Camp. Lu Yuan veio à praça para se reunir. Na praça, Ting Shui e Rebecca já haviam chegado. Além dos dois, havia outros 3 jovens e uma moça. Lu Yuan conhecia todos os 4. Eram todos veteranos do terceiro e quarto anos, classificados entre os 20 melhores. Eram gênios com genes de rei. No entanto, todos os gênios aqui eram generais de batalha. Não houve sequer um único supremo de batalha. A cabeça de Lu Yuan era um pouco grande. Lu Yuan viu a lista de caça de kobolds do outro grupo. Havia 3 supremos de batalha. O mais forte, Shui Quanja, era um supremo de batalha de alto nível. Os outros 2 eram supremos de batalha de baixo nível. Ele estava sendo esmagado em termos de poder de combate de ponta. Lu Yuan conseguia entender isso.
Afinal, o povo cabeça de cachorro osso de sangue tinha apenas uma tribo em cada planeta, enquanto seu planeta daqui tinha vários impérios. O Império Bordo Vermelho era apenas uma parte do planeta daqui, então seu conjunto de talentos era diferente. Luoyuan só conseguiu expressar sua impotência. Luoyuan se aproximou e alguns deles olharam para ele. Quanto a Luoyuan, esses veteranos naturalmente o conheciam. Todos sorriram e acenaram para ele. Capítulo 354 Kobold Mudança de ideia, Alvo Luoyuan 2. Capítulo 200 A mudança de ideia do Kobold, mirando Luoyuan 2. Um jovem de cabelo curto e ruivo escuro fez um sinal de positivo para Luoyuan. Júnior Luoyuan, eu estava lá quando você matou aquele cachorrinho de pelo vermelho com um golpe. Só posso dizer que você é incrível. Tenho a impressão de que você consegue matar todos os generais de batalha de nível 3 sozinho. Luoyuan sorriu. Sr. Villiers, você está exagerando. Vocês precisam trabalhar duro juntos. Rebecca deu uma risadinha e disse. Aiwan é o mais poderoso. Você ainda é tão humilde. Uma jovem de longos cabelos azuis e feições delicadas disse. Se estamos aqui para lutar contra os generais de batalha do inimigo, que tal o Supremo de batalha do inimigo? Parece que eles têm 3 Supremos de batalha. Ao ouvir isso, a atmosfera ficou em silêncio. Até se Tingshui franziu a testa. Nesse momento, alguém se aproximou. Luoyuan viu que era o velho Will, que tinha um rosto gentil. Atrás do ancião Will, havia 3 professores do acampamento de gênios. O olhar de Luoyuan os percorreu e ele percebeu que todos eram imperadores combatentes. Além deles, a outra pessoa era Setingil. Naquele momento, quase todos tinham uma expressão séria no rosto. O olhar do velho Will percorreu os poucos e disse: todos estão aqui. Vamos nos reunir do lado de fora da fenda espacial. O velho Will acenou com a mão e um enorme jato de combate apareceu. Luoyuan deu uma olhada. Era o avião de caça que foi para as montanhas sem fim da última vez. Depois que embarcaram no avião, o caça subiu no ar, transformou-se em um feixe de luz e desapareceu. A fenda espacial da Estrela de Gelo não estava na capital imperial, mas sim no norte. O caça partiu rapidamente da capital imperial e seguiu para o norte. No caça, Luoyuan e os outros, assim como o velho Will e os outros, estavam sentados na cabine de passageiros. O olhar do velho Will percorreu a multidão nervosa e ele sorriu gentilmente. Como ainda há tempo, você pode perguntar o que quiser. O idoso de cabelos verdes que havia falado antes disse preocupado. Velho Will, somos os únicos a participar desta competição. O número de pessoas não era pequeno demais. Além disso, todos nós aqui somos generais de batalha de 3ª patente. Não temos nem mesmo Supremos de batalha de 4ª patente. Como vamos lutar contra os Supremos de batalha do povo Kobold? O velho Will sorriu e explicou. Claro, não são só vocês. Além do acampamento de gênios, as diversas regiões militares do Império Bordo Vermelho, bem como alguns gênios ocultos de alguns grandes clãs, também participarão da competição. Além disso, convidamos gênios de outros impérios para ajudar. Vocês não precisam se preocupar com o povo supremo com cabeça de cachorro. O que precisam fazer é não perder quando enfrentarem os generais de batalha do povo com cabeça de cachorro. Como alunos do acampamento de gênios Bordo Vermelho, não envergonhem nosso acampamento de gênios. Todos soltaram um suspiro de alívio quando ouviram isso. Achei que íamos enfrentar uma batalha suprema, disse William com um sorriso. Eu estava morrendo de medo. Um professor imperador de batalha com cabelo curto e ruivo escuro, que parecia Villiers, olhou friamente para ele. É só isso que você tem? Você nem tem coragem de lutar uma batalha suprema? O rosto de Villiers endureceu, e ele abaixou a cabeça submissamente, sem dizer uma palavra. HMPH. Eu cuido de você quando voltar. Desta vez, é melhor se sair bem. Senão, eu quebro suas pernas. O imperador da batalha ainda não estava satisfeito e disse mais algumas palavras, fazendo com que o rosto de Villiers ficasse amargo. Luoyuan olhou para ele com um pouco de simpatia. Este deve ser o pai do veterano, certo?
Era uma sensação estranha ter um pai como professor. Lu Yuan nunca havia passado por isso antes. No entanto, olhando para a cena, ficou um pouco feliz por não ter que passar por isso. No entanto, quando se lembrou que seus pais haviam falecido, ele de repente sentiu que não teve sorte. Se Tingshui disse indiferentemente, como vamos competir? Ao ouvir isso, o velho e os outros ficaram perplexos. Franziram a testa ligeiramente e olharam para Lu Yuan com uma expressão séria. Lu Yuan sentiu que as coisas não estavam indo bem diante dos olhares deles. O velho Yu disse lentamente. No início, conversamos com os homens com cabeça de cachorro que a competição seria uma batalha em ringue. Todos só podem subir no ringue uma vez e lutar continuamente. O planeta Veia de Gelo pertencerá a quem ainda conseguir ficar no ringue. No entanto, os homens com cabeça de cachorro mudaram de ideia repentinamente e quiseram adicionar uma batalha em equipe após a batalha na arena. Além disso, a área de batalha ficava no pequeno mundo. Os homens com cabeça de cachorro mudaram de ideia depois que Lu Yuan matou o homem com cabeça de cachorro chamado Fiba. Eles devem ter percebido a ameaça de Lu Yuan e queriam aproveitar a batalha em grupo para eliminá-los antes que pudessem crescer. Se Tingiu disse friamente, eles têm uma boa ideia. Na batalha da arena, há pessoas fortes de ambos os lados assistindo. Enquanto estiverem vigilantes o suficiente, ninguém morrerá. Mas na batalha em grupo no pequeno mundo, eles não nos deixarão entrar. Eles estão obviamente querendo a vida de Ailan. Ao ouvir isso, a expressão de Tingshui ficou fria. A expressão de Rebeca mudou drasticamente, franzindo as sobrancelhas e dizendo, insatisfeita. Então como você pode concordar com uma competição dessas? Na pior das hipóteses, vamos começar uma guerra com eles. Isso é demais, ele realmente mudou de ideia. As expressões de Vili e dos outros mudaram enquanto eles olhavam para Lu Yuan com alguma preocupação. Entretanto, quando ouviram as palavras de Rebeca, eles ainda tinham expressões estranhas em seus rostos e lançaram um olhar estranho para Rebeca. Os lábios do velho Will e dos poucos imperadores de guerra se contraíram enquanto olhavam para Rebeca com uma expressão estranha. Então, eles olharam para Lu Yuan, cuja expressão não mudou. Meu Deus, esse garoto realmente merecia ser chamado de Rei do Açúcar no Círculo. Sua irmã afilhada era a filha mais velha da família Li, e sua mentora era a princesa mais velha da realeza. Dizia-se que ele era irmão afilhada da princesa Xuanjiu, da tribo dos Elfos de Jade. Ele chegou a lutar ao lado da nona princesa da família real, e sua relação com a filha mais velha da família Algebi era incerta. Algumas pessoas até ouviram dizer que esse garoto era parente da princesa Yi, do Império do Abismo Celestial. Capítulo 355 Kobold de mudança de ideia, alvo Lu Yuan 3. Eles não sabiam como o garoto fez isso. Esse cara cresceu comendo arroz mole. Todos sabiam dos tatus de Rebeca. Por causa da mudança na competição, essa mulher realmente queria apenas lutar e esquecer o assunto. Outro arroz macio. Além disso, era assim que uma mulher era. Não havia racionalidade alguma para falar. Em uma guerra real, uma pequena mudança afetaria o todo, e as perdas seriam grandes. Se Tingiu disse indiferentemente, na verdade, não é um problema. Originalmente, planejamos decidir a propriedade do planeta da Veia de Gelo lutando no ringue. Agora, a competição se tornou em 2 rodadas. Mesmo se perdermos uma rodada, teremos metade da propriedade. Vamos admitir a derrota na batalha em grupo, desde que vençamos a batalha na arena. Não me importo em dar a eles metade do planeta da Veia de Gelo. Professor, não precisa admitir a derrota. Vou lutar em equipe. Lu Yuan disse com um sorriso. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, todos ficaram atordoados e olharam para Lu Yuan em choque. Tingshui franziu a testa e disse friamente, Lu Yuan, você sabe do que está falando. Receio que os gênios do povo cabeça de cachorro na batalha em grupo estejam todos querendo te matar. Talvez fosse por causa da raiva, mas sua voz estava um pouco mais aguda. Rebeca também assentiu. Yuan, até a irmã Tingiu disse que você pode escolher não ir. Então não vá.
O velho e os outros olharam um para o outro e depois para Sitingiu. Afinal, Sitingiu era um mentor de Lu Yuan. Eles não conseguiam entender os pensamentos de Lu Yuan e decidiram deixar Sitingiu cuidar disso. Sitingiu olhou para Lu Yuan em silêncio e disse lentamente: "Ah, Yuan, por que você está indo para a batalha em equipe? Me dê um motivo." Lu Yuan sorriu. "Estou muito forte agora. Mesmo se eu for alvo de todos aqueles gêmeos Cobalt, eles provavelmente conseguirão me matar." Sitingiu franziu a testa levemente. "Só provavelmente não serve. Você é muito talentoso e com certeza se tornará um especialista no futuro. Não há necessidade de lutar pela vitória aqui. Mesmo que haja a menor chance de um acidente, eu não vou deixar você escapar." Embora o tom de Sitingiu fosse duro, Lu Yuan podia perceber sua preocupação. Ele pensou por um momento e então perguntou: "Eles podem usar as coisas no espaço das runas de batalha. E se você trouxer algo estranho? Não seria muito injusto?" O imperador da Batalha de Cabelos Carmesim disse: "Definitivamente não. Afinal, isso diz respeito às vidas dos gênios de ambos os lados. Ninguém correria tal risco. Antes de entrar no pequeno mundo, eles usarão meios especiais para selar temporariamente o espaço da pintura de guerra. Além disso, eles também examinarão cuidadosamente cada lutador. Eles não estão autorizados a trazer outros itens, nem mesmo agentes genéticos." Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e disse com uma expressão séria: "Gostaria de tentar. Se eles não usarem nenhum trunfo especial, não correrei perigo algum." Como a outra parte queria matá-lo, Lu Yuan não estava com um temperamento particularmente bom. Apenas sorriu e deixou passar. Ele queria testar o quão forte ele era agora. Mesmo que não fosse páreo para Shui Quanja, Lu Yuan não achava que estivesse em perigo. Ao ver a expressão séria de Lu Yuan, Sitingiu franziu a testa levemente e olhou diretamente para ele. Lu Yuan e Sitingiu olharam um para o outro calmamente. Depois de um momento, Sitingiu silenciosamente desviou o olhar. Ela disse calmamente: "Se for esse o caso, então vá. Eu disse ao grupo King que você não irá. Quando chegar a hora, você mesmo explicará a eles." Lu Yuan: "Que perra é essa?" Ele pensou no rosto zangado de Li King e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Isso foi um pouco assustador. "Mas eu vou." "Entendo." Lu Yuan assentiu. "Entendo." Vendo que Lu Yuan não tinha medo nem de Li King, Sitingiu suspirou impotente. "Tudo bem, mas se você estiver em perigo, admitiremos a derrota na primeira tentativa e iremos salvá-lo. Cada lado enviará 5 pessoas para a batalha em equipe. Nesse momento, haverá 3 gêmeos supremos de batalha com você. Encontre outro." Antes que Sitingiu pudesse terminar, a voz de Sitingiu foi ouvida: "Eu também quero ir." A atmosfera ficou silenciosa novamente. O velho e os 3 imperadores da guerra ficaram um pouco confusos. Isso era diferente do que eles pensavam originalmente. Eles haviam planejado desistir da batalha em equipe. No final, Lu Yuan não teve problema em ir, mas porque a nona princesa também queria ir. Isso foi ridículo pra caramba. A nona princesa era a princesa do Império. O que ela estava tentando fazer participando de uma batalha de equipe tão perigosa? Sitingiu olhou para Sitingiu e franziu a testa levemente. "O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai brincar em outro lugar, hein?" Lu Yuan acenou para Sitingiu como se estivesse perseguindo um cachorro. Sitingiu olhou para Lu Yuan com vergonha e raiva. "Vou cortar sua mão." Lu Yuan congelou e parou de se mover. Sitingiu bufou e olhou diretamente para Sitingiu. Ela disse indiferente: "Sou mais forte que os veteranos, então por que não posso ir? Como é uma batalha em equipe de 5 pessoas, ainda falta uma. Claro, escolheremos a mais forte." Vili e os outros ficaram um pouco envergonhados. Sitingiu também ficou atordoada. Ela franziu a testa, sem saber como refutá-la. Lu Yuan olhou para Sitingiu e também ficou sem palavras. Afinal, Lu Yuan já havia trocado um cajado de nível rei por ela anteriormente.
Além disso, após absorver a pílula espiritual celestial, sua velocidade de cultivo acelerou e sua força melhorou muito rapidamente. Ele parecia ter subido para o 4º lugar na lista de poder de combate. Ele estimou que em breve ultrapassaria Xixiu e chegaria ao 3º lugar. Afinal, Xixiu era um aluno do 6º ano. Ele não